Ofertando, dizimando nessa noite. Hoje nós tivemos um batismo, estava muito gostoso, amém? Amém ou não? Semana que vem nós vamos fazer a entrega do certificado, então já as duas aí já preparam alguém para entrar junto com vocês, para receber a unção, agora fazem parte da membresia da igreja, e aí domingo que vem nós vamos fazer a consagração delas, e logo teremos outro batismo, amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem sabe seja você? Pergunta para ela, quem sabe seja você? Ou alguém que você ganhou para Jesus. Temos aí algum tempo para você fazer isso, amém? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Quarta-feira, nosso culto Voz tem sido um tempo de treinamento, de capacitação, já vamos para a 9ª aula, entramos agora na reta final. Os líderes que não assistiram, não podem vir de quarta-feira, depois eu preciso que vocês venham conversar comigo. Nós vamos liberar para você esses vídeos na internet, para que você possa assistir todo esse treinamento pela internet. Eu quero que toda a liderança passe por esse curso, assista esse curso. Tem em média, cada aula em média de meia hora, e você vai poder, você que não pode vir por causa, às vezes, do trabalho, do estudo, alguma coisa assim, você vai poder assistir pela internet. Mas eu quero que todos assistam sem falta, para que nós possamos crescer como liderança. Amém? Temos uma vaga também no curso Mulher Única, que acontecerá de sexta-feira, às 19h30, aqui na igreja. Nós estamos acertando os últimos detalhes, ainda não tem a data? Tem? Não tem a data do acerto. Então, as mulheres que precisam acertar, converse com a Noemi e com a Ingrid. Converse com a Ingrid, para que vocês possam fazer já a compra do material, para a gente começar esse curso o mais rápido possível. Ok? E dia 8, você vai falar? Então vem cá falar. Eu sei que é dia 8. A igreja, hoje nós iremos começar a divulgação do culto de mulheres, né? Dia 8 vai ser às 7h30, na sexta-feira, para que todas possam vir. Então, conversando com a Noemi, ela relatou que ela não conseguiu vir no sábado, também tem a parte que não consegue vir no sábado de trabalho. Então, na sexta-feira, dia 8/3 mesmo, que é o Dia Internacional das Mulheres, aí a gente transferiu do dia 9 para o dia 8. Então, a gente vai fazer. E hoje eu vou pedir a colaboração de todas as mulheres. Nós iremos gravar um vídeo para poder divulgar. E a gente poder convidar o máximo de mulheres possível. Então, hoje, vocês serão protagonistas do vídeo. E eu conto com vocês, conto muito com vocês. Tá bom? Para a gente poder começar a divulgar e aumentar o número de mulheres na igreja com fé e vigor. Amém? Amém. Aleluia! Irmãos, hoje pela manhã, no batismo, a gente faz um culto antes do batismo. Consegui dar só um pouquinho do retorno da minha voz aqui, me ajuda. Nós falamos um pouquinho sobre a oração, e eu quero continuar não falando sobre oração, mas algo que a oração nos leva, que é a ter um nível de intimidade com Deus. Então hoje o tema da nossa mensagem é níveis de intimidade com Deus. Se você pudesse descrever, olhar para dentro de você e falar assim, de 0 a 10, faça uma autoanálise. Pense um pouquinho agora dentro de você, de 0 a 10, qual é o seu nível de intimidade com Deus? 10 é bastante, 0 é pouco, pouquíssimo. 0 é quem não faz nada. Qual é o seu nível? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pastor, glória a Deus.
Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, no versos 8. Tiago, capítulo 4, no versos 8. Assim que você achar, se dá um glória a Deus aí. Se você não achar, diga misericórdia. Tiago, capítulo 4, no versos 8. Te convido a te colocar de pé. Em reverência à palavra. Diz assim, ó. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos de vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esse seja um tempo, Pai, de nós entendermos a Tua palavra e nos aproximarmos de Ti. Pai, nos leva a um nível, ó Pai, de intimidade maior. Que nós possamos Te conhecer mais, aprender mais, viver mais contigo, ó Pai. Que nós precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, ao sentar, aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir que... Hoje o pastor está um pouco cansado por causa do dia. Então, quanto mais você andar, conversar ou ficar de pé, me tira a minha atenção. Todos os irmãos sabem que eu já tenho essa dificuldade de atenção. Um dia cansado isso se torna um pouco mais forte. Então eu vou pedir para que você não ande, não converse. Se tiver alguém de pé e puder se sentar, se sente. Prefiro que hoje, o menos possível, você me ajuda para eu conseguir pregar. Amém, irmãos? Amém ou não? Estamos juntos? Amém? Irmãos, o texto fala, eu vou ler de novo, aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus. Outras conhecem a Deus com um nível de intimidade mais baixo. Mas são poucas as pessoas que, de fato, podem se dizer que se relacionam com Deus em um nível de intimidade maior. A minha pergunta para você é: em que nível você está de intimidade com Deus? Ter intimidade é conhecer alguém profundamente, é passar tempo com ela, é saber do que ela gosta, é saber o que ela quer. Eu tenho intimidade com a pastora ao ponto de que algumas coisas ela não precisa falar para mim. Mas eu já sei se ela gostou, se ela não gostou, se ela está feliz ou se ela não está feliz. Hoje mesmo eu falei algo para ela, ela falou: como você sabe? Eu falei: porque eu te conheço. Eu conheço ela ao ponto de ter intimidade com ela. Com Deus também é assim. Para ter intimidade com Ele é preciso passar tempo orando, lendo a Bíblia, jejuando, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a sua voz. E eu vou discorrer hoje alguns níveis de intimidade com Deus que a Bíblia nos mostra, para que você possa fazer uma análise. Eu vou descrever 6 níveis de intimidade.
Eu gostaria muito que você fizesse essa análise hoje, que como pastor dessa igreja, se tem algo que eu tenho pedido para Deus, é que você entre em um nível de intimidade maior, que você sinta a unção, o poder, a virtude do Espírito Santo de uma forma mais forte sobre a sua vida. Nós estamos preparando algumas coisas para esse ano. Noites do avivamento, escola de adoração, exatamente para que você possa alcançar um nível maior. Deus tem me dado palavra por palavra que nós iremos pregar nessa escola de adoração. Serão 2 dias transformadores sobre nossas vidas. Mas eu quero que até o dia dessa escola de adoração chegue, você já esteja num patamar avançado, em um nível mais elevado. E o primeiro nível que a Bíblia descreve está lá em Mateus capítulo 4, no versos 25. Ela fala sobre a grande multidão. O primeiro nível é a grande multidão. Diga comigo, primeiro nível, a grande multidão. Mateus capítulo 4, no versos 25 diz: grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Esse é o primeiro nível, onde a nossa intimidade com Deus não existe, é quase zero. É um nível onde multidões se reuniam para ser curadas, para ouvirem a palavra de Deus, porém, escute bem, a grande multidão mal conhecia quem era Cristo. Sabiam dos feitos de Jesus, ouviram falar de Jesus, iam até Jesus. Quem aqui já foi em um show evangélico? Quem aqui já foi num show? Vou falar aqui, acho que um que mais, eu me lembro que bastante gente da igreja foi, do Juliano Som. Alguns foram. Nesse show que você foi, você pode dizer que você conhece ele? Sim ou não? Você conhece ele. Você sabe quem é ele. Você até viu ele. Mas qual é o seu nível de intimidade com ele? É praticamente zero. Você sabe o nome dele, mas ele não sabe seu nome. Você conhece ele de ouvir falar, você não sabe como ele é no dia a dia. Você não sabe como ele é naquilo que ele faz, no temperamento dele, nas atitudes dele. Você não sabe quem ele é. Você apenas conhece ele de ouvir falar. Então, o primeiro nível de intimidade é esse. Nos primeiros 3 anos de ministério de Jesus, haviam pessoas que até viam Jesus, mas não conheciam Jesus de verdade. Sabiam dos feitos de Jesus, mas não andavam com Cristo. Eles iam lá, viam e voltavam embora. Eles iam lá, viam e voltavam embora. Há um segundo nível. E o segundo nível é os discípulos de Jesus. Diga comigo, o segundo nível, os discípulos de Jesus. E eu não estou aqui falando dos apóstolos. Além dos apóstolos, havia mais 70 discípulos que andavam com Jesus. Está lá em Lucas capítulo 10, no versos 1. Diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 discípulos, outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles
ele estava prestes a ir. 72 discípulos. Agora, o nível desses 72 era diferente da grande multidão. Esses já conheciam Jesus em um nível maior. As pessoas ouviam de longe, mas esses não. Esses conheciam de mais perto. Esses estavam mais perto de Jesus. Embora Jesus contasse a parábola para todos, Jesus explicava a parábola apenas para os discípulos. Jesus não explicava a parábola para a grande multidão. Mas Jesus explicava para os discípulos. Então, eles conheciam Jesus. Eles estavam mais perto de Jesus. Qual é o seu nível? O seu nível é da multidão ou dos discípulos? Mas a Bíblia discorre de um outro nível mais alto. E aí é assim dos apóstolos. Diga comigo, terceiro nível. Os apóstolos. Escolheu Marcos capítulo 3, verso 14. Fala assim, escolheu 12, designando como os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Os 12 apóstolos foram aqueles que levaram o evangelho para todo mundo. E foram os líderes da igreja primitiva. Entende que eles já tinham um nível mais alto. Eles eram mais usados por Deus, tinham um grau de conhecimento maior, tinham um nível de intimidade maior com Deus. Neste nível de intimidade, nós passamos a conhecer os segredos de Deus, os segredos de Jesus, e temos uma revelação mais profunda de quem Ele é. Esses 12 já conheciam os gostos de Jesus, já sabia aquilo que Jesus gostava e não gostava, apenas de ver Jesus andando, falando. Eles já tinham um nível maior, eles se aproximavam com mais autoridade, chegavam mais perto, sabiam do gosto de Jesus. Para chegar nesse nível aqui, já tinha um preço maior a ser pago. Porque entenda uma coisa, para chegar a um nível mais alto na presença de Deus, existe um preço a ser pago. Não pense que, porque Deus trata cada um de nós igual, da mesma forma, Ele olha da mesma forma para todos, que Ele vai derramar a unção ou o poder dEle de forma igualitária. Não. Deus ama todos, Deus gosta de todos, Deus cuida de todos, mas Ele também é um Deus de justiça. Como é que Ele poderia deixar que alguém que se prontifica a entrar num nível, a pagar um preço, para chegar num nível de intimidade maior, receba a mesma unção daquele que não está nem aí? Porque a grande multidão é aquele apenas que vai atrás da bênção. É aquele que vai atrás apenas do milagre. Ele não quer servir. Ele não quer fazer a obra de Deus. Ele quer apenas receber. Mas os 12 não. Os 12 já entendiam que eles precisavam servir. Para poder viver algo maior diante de Deus, eles precisavam servir. E os 12 serviam. Abriram 3 anos mão da sua vida para andar do lado de Jesus. O que é que você está disposto a abrir mão para chegar num nível de intimidade mais profundo? Nesse nível de intimidade, nós passamos a conhecer os segredos de Deus. Quarto, diga assim comigo, Pedro, Tiago e João. E eles não estavam apenas no barquinho, que eu sei que você pensou nisso.
Mas esses três tinham um nível de intimidade diferente dos 12. Mateus capítulo 17, no versos 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um monte alto. Embora os 12 fossem as pessoas mais próximas de Jesus, vemos na Bíblia que os seus amigos de verdade eram Pedro, Tiago e João. No momento mais difícil de Jesus, quem é que ele chama para estar perto dele? Pedro, Tiago e João. Ele fala assim: vem cá, vamos lá comigo, eu preciso orar. E esses três vão lá, e você vai dizer: pastor, mas eles falharam, mas eles tinham um nível maior que isso. Eles pagavam um preço mais alto. Quando foram prender Jesus, muitos correram. Pedro pegou a espada e falou assim: ele poderia até estar errado, mas ele estava disposto a entregar a própria vida dele por amor a Cristo. Você entende que nós estamos falando de níveis onde a entrega precisa ser maior. Não adianta você achar que você vai ter um nível de intimidade maior com Deus vivendo de forma superficial, vivendo do mesmo jeito ou pouco diferente de como você vivia lá no mundo. Não. Para alcançar níveis maiores, precisa pagar um preço. Precisa abrir mão de coisas. Precisa dizer não para o seu eu, para viver a vontade do Pai. Sexto e último, João, diga comigo, João, o discípulo amado. Esse estava no nível mais alto. João capítulo 13, no versos 23, diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Havia uma grande multidão que ouvia Jesus. Tinha os 70 discípulos que andavam com ele, os 12 que ceavam com Cristo, também 3 amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Porém, desses 3, somente João era chamado do discípulo amado. Você vai encontrar isso no próprio livro que João escreveu, e não é porque ele tinha uma autoestima muito alta, é porque ele sabia que Jesus amava. O nível de intimidade dele para com Cristo era mais alto. E a pergunta que eu te faço hoje é: qual é o nível de intimidade em que você está? Você é daquele que ouvia Jesus? Você é dos 70 que andam com ele? Você é dos 12 que sentam à mesa para cear com ele? Você é dos 3 que no momento mais difícil estava lá com Cristo? Ou você é do primeiro nível, daquele que pode se dizer amado de Cristo? Esse é o nível que nós precisamos chegar. Eu não sei se você está nesse nível, mas é esse nível que você precisa chegar. Nós podemos até ainda não estar na estatura de um varão perfeito, mas precisamos chegar ou prosseguir, andar, para que possamos chegar à estatura de um varão perfeito. Como é que isso acontece, pastor, na minha vida? Com um preço que precisa ser pago. Eu tenho orado muito para Deus, para que Deus nos use de uma forma tão grande, que a gente consiga estabelecer sobre a cidade de Santa Bárbara do Oeste o reino de Deus. Eu fiquei muito preocupado esses tempos atrás, semana passada, para ser mais preciso, quando eu vi
o jornal daqui de Santa Bárbara do Oeste, dando a notícia do carnaval. Não sei quantos leram a notícia. E eles levantaram o número de pessoas que foram para as ruas de Santa Bárbara do Oeste participar do carnaval. Quem viu essa reportagem? Alguém leu? Reportagem do jornal daqui, irmão. Você precisa ler o jornal da sua cidade. Haviam 70 mil pessoas. 70 mil pessoas andando atrás do carnaval aqui nas ruas de Santa Bárbara do Oeste. Bastante ou pouco? Pergunta para o teu irmão. Bastante ou pouco? Bastante. É muita gente. É muita gente andando no carnaval, nós precisamos estabelecer. Mas, pastor, como é que nós vamos estabelecer o reino de Deus? Quando a igreja tiver um nível de intimidade tão forte, tão alto, que isso chame as pessoas para dentro da igreja. Que esse nível de intimidade faça tanta diferença, que as pessoas olhem e falem assim: eu preciso da presença do Pai. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso servir a Cristo. E serem transformados pelo poder de Deus. Qual é o seu nível? Eu quero pedir a Deus que você não esteja como uma multidão. Pastor, mas pode alguém ser multidão estando dentro da igreja? Pode. Ele pode estar aqui ouvindo a palavra, só ouvindo falar de Deus e nada acontecer. Ele pode até ser daqueles 70 que já conhece um pouco mais. Ele pode estar como os 12, daqueles que já assentam à mesa. Já podem cear com Deus. Eu gostaria muito que você tivesse desse nível em diante. Porque quando nós chegarmos daqui a alguns anos, quando Jesus voltar, e eu não sei dizer quanto tempo isso vai levar, mas que nós possamos estar no nível de João, como discípulo amado. Mas quem sabe alguns aqui já estejam como os 3, que já são daqueles que já estão prontos para a guerra, já estão prontos para entender que há um nível de batalha maior que nós precisamos entrar. Há um preço a ser pago. A igreja do Senhor, ela não pode ser superficial. Eu não casei com a pastora apenas para ter um nível de intimidade superficial com ela, não. Eu casei com a pastora para ter intimidade com ela. Deus não te chamou para viver uma vida superficial com Deus. Você já pensou se hoje você chegasse aqui e perguntasse para mim qual é o sobrenome da pastora e eu não soubesse falar o sobrenome dela? Depois de anos de casado, eu não soubesse falar nem o sobrenome dela? Muitos de vocês, de repente, não sabem dizer o sobrenome da sua pastora. Tem crianças que nem o nome, que está acostumado a falar pastora, verdade. Eles fizeram um videozinho perguntando para as crianças qual era o nome do pastor. Sabe qual que eles disseram? Pastor. E para eles não conhecem ainda o meu nome. Daqui a pouco vão conhecer.
Mas é o nível de intimidade. Eu já sei o nome, o sobrenome. Eu sei do gosto dela, daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta. Ela sabe de mim também. Ela vai um pouco mais além, ela sabe até o número do meu CPF, irmão. Eu não decorei o dela. Tem gente que não sabe nem o nome direito de Jesus. Deus está te chamando hoje para entrar no nível mais profundo. Deus está te chamando hoje para entrar num grau de intimidade maior, num nível de intimidade maior. Mas eu quero te dizer que tem um preço a ser pago. E esse preço para ser pago não será pago por mim. Será pago por você. Porque o seu nível de intimidade é teu, não é meu. De uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. Já teve vários que disseram isso para mim. Foi um, não foi dois, vários já disseram para mim. Aí chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja, que não sei o que tem, papapá. Porque isso, porque aquilo, enfim. Foi me dando um monte de desculpa porque sairia da igreja. Aí eu disse para ele: posso te fazer uma pergunta? Não foi para um que eu disse isso, foi para vários que eu já disse isso. Você ora? Falei: seja verdadeiro comigo, fale a verdade para mim agora. Você ora? Aí não responde. Se não responde, o que significa ficar quieto, irmão? Que a resposta é não. Não ora. Aí eu perguntei: você jejua? Falei: responde para mim, meu. Você jejua? Não responde. Quer dizer que a resposta é não. Falei: você lê a Bíblia? E você sabe que a resposta também foi não. Eu falei sim para esses que me disseram não. Falei: então você pode dizer qualquer desculpa pela sua saída da igreja, mas é porque você não tem mais intimidade com Deus, porque você não busca Deus. Eu sei que é duro você ouvir isso, mas se você não fizer a sua parte, você nunca vai chegar a um nível de intimidade maior com Deus. E não pense que é Deus que precisa fazer a parte dele, porque a parte dele, ele já fez por você. Ah, pastor, eu quero falar em línguas. Então ore, jejue, leia a Bíblia, peça para Deus, mostre para Deus por que você precisa falar em línguas. Mostre para Deus, escancare isso para Deus. Pague o preço para isso. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Então pague o preço para ser usado, irmão. Eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a Bíblia. Malemar, eu venho para os cultos, pastor. É multidão. Só ouve falar de Jesus. Só ouve falar de Jesus, mas não tem um nível com Cristo. Malemar sabe o nome de Jesus. Malemar sabe abrir em Salmos 23. Mas se eu pedir para você abrir a sua Bíblia agora, abra aí, pega a sua Bíblia, pega seu celular. E pedir para você abrir em Ageu, capítulo 4, o capítulo 2, melhor. Você vai ter uma dificuldade tremenda para achar Ageu. Abra aí em Filemão.
Quer ver, irmão? Vou fazer um teste aqui, não precisa abrir a Bíblia, não. Vou fazer um testezinho aqui, hein? Todo mundo brincando agora com o pastor, amém? Amém ou não? Todo mundo brincando agora com o pastor. Eu vou falar um texto, um livro da Bíblia. Se for do Velho Testamento, você levanta a mão direita. Se for do Novo Testamento, você levanta a mão esquerda. Amém ou não? Entenderam? Se for do Velho, mão direita. Se for do Novo, mão esquerda. Todo mundo, pelo amor de Deus, gente, não fique sem participar disso. Por quê, pastor? Pastor, eu já estou com medo porque eu não sei. É por isso, irmão, você precisa entender. Você precisa visualizar que você precisa chegar num nível de intimidade maior. Então vamos lá! Quem está com medo, diga amém! Eita misericórdia! Você mata o pastor aqui hoje. Vamos lá! Mão direita, mão esquerda. Livro de Gênesis. Velha direita, bora lá. Levanta a mão aí, eu quero ver. Livro de Obadias. Fica com a mão levantada. Quem levantou a mão esquerda, saiu do jogo. Perdeu. Vamos lá. Abacuque. Vamos lá, levanta a mão aí, irmão. Abacuque. João. Vamos lá, fica com a mão levantada aí, irmão. Sanfonias. Sofonias. Teve um monte de gente que falou assim, eu nem vou levantar a mão, pastor, porque eu estou achando que esse livro nem tem na Bíblia. Tem, irmãos. Tem. Vai lá o último. Macabeu. Algum levantou a mão direita, pelo amor de Deus. Esse não tem. Sabe, irmãos, é uma brincadeira. Mas faz a gente pensar em que nível nós estamos. A palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Eu por muito tempo estudei a Bíblia. Eu tinha que falar todos os livros da Bíblia em ordem. Eu tinha que decorar versículos. Nós fazíamos competição na igreja sobre isso. Quem sabe nas férias, nós fazemos uma gincana aqui na igreja. Para fazer os adultos contra os jovens. Ou o homem contra as mulheres, não sei, vamos ver. Aí nós fazemos uma batalha bíblica, como nos velhos tempos. Mas, irmãos, sabe quem ganha nisso? Quem conhece a palavra de Deus. Quem lê ela. Quem fala com Deus. Quando eu falei Sofonias aqui, muitos de vocês já ficaram com medo. Porque poucos leram esse livro. Se eu falasse outros livros, você de repente ia falar assim, pastor, mas existe? Existe. Profetas menores normalmente são poucos falados. A gente gosta do Novo. A gente lê muito o Novo Testamento, mas não podemos esquecer do Velho. Volto a te perguntar em que nível de intimidade você está. Se coloque em pé, meu querido. Em que nível de intimidade você está com Deus? Como é que você pode chegar diante de Deus hoje e de repente você
precise dizer para Deus hoje: Pai, eu quero a tua presença. Mas Ele está dizendo para você: mas tem um preço a ser pago pela minha presença. E a pergunta é se você está disposto a pagar o preço de uma vida de obediência, de santidade, de amor. Então diga para o Senhor: eu só quero tua presença. Hoje não vou